Olá, mais um dia, mais uma vez juntos hoje, ouvindo a voz da sabedoria. Mais um dia escutando sua voz, sua palavra, que nos ensina, que nos instrui. Amém? E hoje, o texto que temos aqui para meditação é o capítulo 1, o versículo é o 3 do livro de Eclesiastes, ou o livro do pregador. Então, nós encontramos nesse versículo de hoje que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol. Uma pergunta muito interessante. Ontem nós vimos que ele era um pregador, tornou-se rei, mas o livro é de um pregador, que antes de ser rei era um pregador. Era um homem que ensinava os valores, os princípios, a espiritualidade, ensinava a sabedoria. E aqui ele diz, que valor, que proveito tem os homens de todo o seu trabalho debaixo, que se fadiga, com que se fadiga debaixo do sol. Aqui tem muita coisa interessante. Primeiro, a gente pode entender que o trabalho que traz fadiga, nem todo trabalho traz fadiga. Tem trabalho que não fadiga o homem, que alivia o homem, porque ele gosta, porque ele ama, né? Porque é uma coisa prazerosa, que traz recompensa, e isso é um alento para a alma. Isso é um alento para a alma. Mas tem trabalhos que a maior parte, 90%, é fadigante, é duro, é intenso, é longo, né? E isso faz com que as pessoas sofram. Então a pergunta hoje é: qual o proveito desse trabalho com que se fadiga? O proveito é pagar suas contas, ter recurso para sua casa, colocar comida na mesa. O apóstolo Paulo responde um pouco esse versículo lá em Coríntios, quando ele fala: quem não trabalha, também que não coma. Ou seja, Deus fez o homem, todos nós, para trabalharmos, para produzirmos, para que nós tenhamos, possamos trazer uma recompensa, uma contrapartida para a sociedade. E isso é o valor do trabalho. O trabalho é digno demais. Mas aqui ele não está falando sobre esses aspectos financeiros. Aqui ele está falando sobre o aspecto do propósito. Qual o propósito, por exemplo, de riqueza? Eu estava meditando com o professor Shiroida sobre o livro de Jó. Tem muitos versículos que falam sobre ciência e fé no livro de Jó, né? Sobre a fé e a ciência e tal. E Jó fala uma coisa muito engraçada. Ele fala: nu vim a esse mundo e nu voltarei deste mundo. Incrível é isso. Realmente o homem, quando vai, ele vai sem nada. Nada. Ele vai completamente despido, né, de qualquer outra coisa, a não ser espiritualidade, a não ser sua memória, sua alma, peso que ele leva para a eternidade, dentro da alma dele. E aqui, a gente vê esse texto aqui interessante. Que proveito? Você vai trabalhar? Você tem que trabalhar. Mas primeiro, não trabalha em alguma coisa que te fadigue. Trabalha em alguma coisa que te dê prazer, que te dê satisfação, que faz você ter alegria, né? E a outra coisa é que você possa ter um proveito. Ele não está dizendo que não possa ter proveito, ele está perguntando. Eu posso ter um trabalho que eu tenho proveito. Por quê? Porque ele me é proveitoso, ele me dá contentamento, ele me dá realização, ele me dá felicidade, ele me dá recursos, ele me dá retorno financeiro. Quer dizer, tudo isso é uma compensação que Deus trouxe a nós, ou que nós podemos ter. Depois da maldição de Gênesis 3, o trabalho passou a ser maldição, fadigas e suores, né? Suores e fadigas. Mas isso veio como consequência de da queda de Gênesis 3. Antes não tinha isso. Antes o trabalho era uma alegria, o trabalho era uma satisfação e um prazer para Adão. Hoje nós estamos celebrando o dia da independência, né? E
no Brasil como nação. E é importante a gente variar um pouco, pensando, né, que Deus criou o homem, todos nós, para realmente sermos independentes. Independentes em que sentido? Não dele. Pelo contrário, o pecado do homem foi ter conhecimento, tentar receber a árvore do bem e do mal, conhecimento, né, do juízo, daquilo que é bom e daquilo que é ruim, e fazendo isso nós nos tornamos independentes de Deus. Esse foi o maior pecado, foi o principal. Mas é muito importante nós termos uma vida digna, plena, sem dependência. E aqui o trabalho é uma das coisas que traz independência para o homem. Porque com o trabalho ele não precisa ficar dependente de favores, dependente de qualquer estrutura, seja governamental, seja uma estrutura social, né? Não precisa. Por quê? Porque quando ele tem trabalho, ele tem independência. Ele paga suas contas, ele pode obedecer à sua consciência, seu livre-arbítrio, para a direita ou para a esquerda, para onde ele quiser ir. Ele tem essa idoneidade com o trabalho. Então, que a gente hoje possa celebrar a independência e que nós possamos pensar muito, sermos dependentes de Deus, mas dentro do limite, independente dos homens. Temos que ser dependentes dos nossos pais quando temos menor idade, porque nessa dependência vem a mentorização, vem a proteção, né? Enfim, que Deus nos ajude nesse dia a pensar nesse conceito, nesse valor, né, da independência de uma maneira benéfica e da dependência do nosso Deus eterno, até porque nós somos dependentes do oxigênio, do planeta, da água, nós somos dependentes da proteção desse sistema maravilhoso, não é isso? Então, que Deus te abençoe nesse dia, vamos orar. Pai, te damos graças pela meditação de hoje e que teu Espírito nos abençoe, nos ajude, que teu Espírito nos dê graça e que nós possamos responder essa pergunta do pregador, que nós possamos responder essa pergunta desse homem sábio, Pai, que nós possamos dizer para nós mesmos que nosso trabalho é uma fonte de proveito, é uma fonte de satisfação e de alegria. Eu te peço, guarda, protege a todos com o teu santo nome, guarda, abençoa nosso Brasil na data de hoje, abençoa também, eu te peço, Senhor, cada pessoa que está doente, cura os que estão lutando para vencer câncer, tumor, cisto, miomas, quimioterapia, reações fortes, livra a todos, Pai. E que teu nome esteja também para curar os que têm problemas cardíacos, problemas respiratórios, pulmonares, gástricos, hepáticos e urinários. Nós oramos e clamamos no teu santo nome. Amém. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Até amanhã. Se apreciou o vídeo, dê um ok. Compartilhe com seus amigos, discípulos, filhos. Ajude-nos a trazer maturidade e sabedoria à nossa geração. Deus te abençoe.